Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Estamos de volta, né, pessoal? Estivemos fora aí durante uns dias, porque aconteceram coisas assim inusitadas para mim, né, na minha vida pessoal. Nesse final de semana, estivemos recebendo uma visita aí indesejada aqui no nosso lar, né, pessoal? Uma visita que começa com a letra R. Quem é que nunca recebeu essa visita em casa, né, pessoal? E foi uma baita confusão, gente correndo para tudo quanto é lado, vassourada, vidro quebrando. E eu, a mais corajosa da família, é claro, fiquei trancada no quarto, aguardando aí o destino, né, o que iria acontecer com a visita indesejada, que, vendo a balbúrdia que ela criou dentro aqui do meu lar, meteu o pé, saiu fora, deixando para trás uma baita confusão. Minha casa ficou de pernas para o ar, mas o resultado da história, né? Restabelecida a ordem dentro aqui do meu lar. E segunda-feira eu fui gravar, mas o meu computador pifou, foi embora, galera. Então só conseguimos retornar hoje, né, pessoal? Então foi bastante movimentada aí. Foi uma visita indesejada, foi o computador dando problema, mas estamos de volta aqui no nosso encontro das 20 horas, nosso primeiro encontro de hoje, né, pessoal? Vamos falar aí sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos acompanhando a situação do ex-presidente, né, que semana passada foi julgado pelo STF, foi condenado aí a mais de 27 anos de prisão, está em prisão domiciliar. Vocês estão acompanhando aqui comigo, né, pessoal? Mas ele, nesse final de semana, sentiu-se mal, foi parar no hospital e foi aí diagnosticado com câncer de pele. Então, vamos falar sobre o assunto, né, pessoal? É uma pessoa importante, foi presidente da República, e falar um pouquinho, né, sobre cuidar da saúde, né, o que aconteceu com ele levanta aí a importância de nós cuidarmos da saúde, e você já vai entender já, pessoal. Vamos aqui ao site do G1 Primeiro, né, pessoal? Bolsonaro tem alta hospitalar e voltou no dia de hoje, quarta-feira, para a prisão com regime domiciliar, né, que está sendo imposto aí a ele para o momento, né, pessoal? Não sabemos o que vai acontecer, se ele vai continuar em regime domiciliar, se ele vai para uma unidade prisional. Estamos aguardando ainda, saiu o acórdão lá no STF, né? Isso ainda não aconteceu. Então, só saiu a sentença, foi condenado aí a mais de 27 anos, né? Vários tipos de crime, né? O mais grave é ser líder de uma organização criminosa, né, pessoal? Então, vamos aguardar o que vai acontecer, mas esse problema de saúde com ele aconteceu nesse final de semana. Ele esteve hospitalizado em um estabelecimento privado de saúde no acho que é DF-STAR, isso é, DF-STAR, né, após apresentar vômitos, tontura e queda de pressão. Exames e lesões na pele retirados no domingo, dia 14, apontou então um câncer em duas das outras manchas removidas do corpo do ex-presidente, né, pessoal? Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, hoje dia 17, conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital DF-STAR. Com isso, o ex-presidente volta para a prisão do regime domiciliar, onde continuará a receber o acompanhamento médico. Bolsonaro foi internado no hospital na terça-feira, foi final de semana, ele se sentiu mal desde final de semana, né? Mas foi internado na terça-feira, ontem, né? Passou a noite no hospital, foi isso que aconteceu, na verdade, né? Devido a um quadro de vômitos, tontura e queda de pressão arterial. Ele passou a noite no estabelecimento de saúde e foi liberado hoje por volta de 1h40 da tarde. O ex-presidente recebeu tratamento, medicação via endovenosa, recebeu hidratação, que estava desidratado, devido ao vômito, né, pessoal? Então, estava desidratado, tomou soro, com isso apresentou melhora de sintoma na função renal, segundo o boletim médico. Vamos ler aqui a íntegra do boletim médico sobre a saúde do ex-presidente, né? Para ir ao hospital, Bolsonaro saiu de casa, onde cumpre prisão domiciliar, e a defesa dele precisou apresentar os motivos da saída para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Foi de praxe, mas ele foi prontamente atendido, não foi necessário avisar de imediato o STF, é um caso de urgência, né, de emergência. Então ele estava se sentindo mal, foi levado para o hospital e depois foi informado, mas de praxe lá o Supremo Tribunal Federal, né? Conforme a decisão de Moraes, Bolsonaro pode ir ao hospital em caso de emergência, não sem nenhum problema, mas o ex-presidente precisa comprovar depois o motivo da visita ao médico, né? Porque ele está em domicílio, mas está cumprindo prisão, né? Cumprindo pena, né, pessoal? Então, é necessário informar ao órgão, ao STF, o órgão que o condenou, caso ele tenha que se deslocar até o hospital, não necessariamente no momento, foi o que aconteceu, ele se sentiu mal, foi levado para o hospital, depois aí a defesa dele apresentou aí, né, os motivos dele ter
sido internado, né? Lesões na pele. Em relação a lesões na pele do ex-presidente, que foram operadas pela equipe médica no último domingo, que ele tinha ido ao hospital, né, tinha informado aí ao STF, e esse não foi uma ida de emergência, foi uma ida programada. A de emergência foi ontem, porque eu falei final de semana, porque ele foi final de semana ao hospital, mas foi uma visita programada. Fizeram aí uma cirurgia, né, para retirada das lesões que ele tem na pele, e o boletim afirmou, um laudo patológico, ele apontou a presença de um carcinoma de células escamosas em 2 das 8 manchas removidas. Carcinoma é um tipo comum de câncer de pele que se origina nas células escamosas, a camada mais externa da epiderme. Geralmente é causada pela exposição prolongada ao sol. Conforme o laudo, o carcinoma foi localizado apenas na camada mais superficial da pele, onde se originou, e ainda não se espalhou para as camadas mais profundas ou para outras partes do corpo, né, pessoal? Isso tudo vai ser acompanhado. Apesar do resultado da biópsia, Bolsonaro não precisará passar por novos procedimentos cirúrgicos, mas deve ser avaliado periodicamente em função aí do quadro, né, a necessidade de avaliação. O câncer de pele, a grosso modo, você tem 3 tipos de lesões, que é o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, o carcinoma de células escamosas, que é o caso do ex-presidente, e o melanoma. O melanoma é o mais agressivo. O carcinoma basocelular geralmente só tem crescimento local, mas é um câncer potencialmente grave, que pode ter metástase, explicou o médico Cláudio Birolini, que acompanha aí o ex-presidente, né? Vamos ler aqui agora a íntegra, né, do boletim médico sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, Brasília, dia 17 de setembro de 2025. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF-STAR na tarde de 16 de setembro, devido a um quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope, aquela sensação de desmaio, né? Apresentou melhoras dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anatomo-patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas in situ em 2 das 8 lesões removidas. Há necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico. Foi assinado pelo Dr. Cláudio Birolini, Dr. Leandro Estichini, Dr. Guilherme Meyer e Dr. Alisson Barcelos Borges, aí, os médicos que assinaram o boletim aí de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos passar agora aqui para o site do UOL, né? Jair Bolsonaro retirou um câncer de pele, diz o médico aí do ex-presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um procedimento para remover células ligadas a um câncer de pele, de acordo com informação do médico Cláudio Birolini. O que foi que aconteceu, pessoal? A informação foi divulgada hoje no começo da tarde. Desde ontem, o ex-presidente se encontrava internado no Hospital DF-STAR, em Brasília. Bolsonaro só foi informado sobre sua situação hoje. Foram encontradas lesões com células cancerígenas no braço e no tórax. Verruga no braço, que foi o que chamou a atenção do médico. Extremamente importante, né, pessoal? Os médicos, né, a visita periódica ao médico é muito importante, né? Que foi uma verruga no braço, né, do ex-presidente, chamou a atenção do médico, né? Identificada em abril, a marca foi objeto de biópsia nos últimos dias, o que levou à identificação do quadro de câncer. Birolini é médico-chefe da equipe cirúrgica do DF-STAR. De acordo com ele, Bolsonaro pode receber os cuidados necessários em casa sem nenhum problema, fora de perigo. Células cancerígenas foram extraídas na biópsia. Além das 2 com células cancerígenas, a equipe médica identificou outras feridas na pele do ex-presidente. Tecnicamente, o ex-presidente deixou de estar com câncer. A retirada de células cancerígenas, em caso do tipo, o tratamento previsto é a resolução das lesões, o que já foi feito no caso do Bolsonaro, ele vai estar fazendo acompanhamento, né, como já vimos aqui em outra reportagem. Não há chance das lesões extraídas voltarem. Segundo Birolini, o médico afirmou que problemas haviam sido identificados em abril, mas a biópsia só aconteceu em setembro, porque outras coisas aconteceram aí
no caminho, né, pessoal? Não será necessário tratamento com quimioterapia, de acordo com Birulini. O boletim médico de sua equipe informa que o quadro de Bolsonaro exige acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Bolsonaro foi internado ontem devido a um quadro de vômitos, tonturas, queda de pressão arterial e pré-síncope. Segundo aí o boletim médico que já lemos aqui para você, né, deu alta, ele recebeu alta hoje, né, no início da tarde, né, pessoal, devido ao quadro aí de desidratação. Então os médicos resolveram estar aí aplicando medicações e hidratando, né, o ex-presidente, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na última quinta-feira, dia 11. A decisão do Supremo Tribunal Federal veio, no caso, foi conhecida como trama golpista, na qual o ex-presidente e outros membros da trama da sua gestão foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Além da condenação, Bolsonaro já cumpria a prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto por suspeita de tentativa de obstrução à justiça no mesmo caso, né, pessoal? Então, havia aí um risco de fuga, né? O pessoal estava aí preocupado de Bolsonaro aí empreender fuga, então foi aí posto em prisão domiciliar, né? Nós vamos continuar a falar, aproveitando aí a situação que aconteceu com o ex-presidente, né? Vamos falar sobre câncer de pele, né, pessoal, que afetou aí o ex-presidente. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixar o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Ajuda a sua amiga aqui no engajamento, né, pessoal? Precisei ficar fora aí alguns dias, mas estamos de volta, estamos juntos. Muito bom estar aqui com você. Então, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal. Chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Quero convidar vocês a se inscrever. Você que já visitou o nosso canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, o sininho ativado e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos nos conectar, vamos nos conhecer, né, pessoal? E vamos encerrar aqui esse conteúdo, né, falando aí como se proteger do câncer, né, que afetou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui no nosso canal, pessoal, eu vou estar falando de uma forma muito clara. Falamos das pessoas de uma forma respeitosa. Aqui nós podemos ter diferenças com relação ao assunto ou à pessoa que nós estamos falando, mas vamos sempre tratar cada pessoa, cada ser humano de forma respeitosa. Essa é aqui a missão do canal Justiça em Foco Notícias. Não estamos aqui para podermos achincalhar ninguém, debochar de ninguém, falar mal de ninguém. Estamos aqui para trazer informação, informação real, informação para que podermos, né, estar ajudando de alguma forma a nossa sociedade, estar informando a nossa sociedade dos nossos problemas, das nossas soluções, das nossas alegrias, das nossas tristezas, dos nossos problemas, e buscarmos juntos soluções, né, pessoal? Então, não temos vídeo aqui de viés político, nem aqui também usamos o nosso canal para estarmos aí, no geral, debochando de ninguém, debochando de nada que aconteça com ninguém. Podemos estar discordar plenamente da pessoa, podemos discordar da situação que está acontecendo. Eu não tive ainda a oportunidade de fazer um vídeo sobre o americano, né, que faleceu no final de semana, né, o Kirk, eu esqueci o nome dele agora, pessoal, mas o sobrenome é Kirk, né, pessoal? Vou falar de uma forma respeitosa, vou trazer a situação que ocorreu no final de semana e eu estava fora de combate, né? Como eu disse para vocês, tive aí a visita indesejada, então estava tratando aqui de cuidar da minha casa e acabei não gravando um vídeo a respeito do que aconteceu lá nos Estados Unidos, a morte, né, de um ativista, né, pessoal? Então, isso aí tem muito a ver com o estímulo à violência, né, pessoal? Infelizmente, ele foi vítima daquilo que ele sempre pregou, né, pessoal? Então, a gente tem que falar sobre isso, né? Vamos estar fazendo um vídeo a respeito aí da morte lamentável, um jovem, deixou esposa, deixou filho, né? Pelo muito triste o que foi que aconteceu. Embora ele tenha um viés político totalmente diferente do meu, embora ele tenha ideias totalmente diferentes da minha, ele pregava coisas totalmente diferentes da minha, mas o que foi feito com ele não dá direito a ninguém tirar a vida de ninguém, e nem muito menos estarmos comemorando o infortúnio nem a morte de ninguém, né, pessoal? Então, vamos falar aí sobre o câncer de pele, o câncer que afetou aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse tumor de pele. Então, mais de
de 30% dos casos de câncer aqui no Brasil, né, pessoal? Então, vamos falar sobre o assunto, né? Detectar a doença ainda no início aumenta bastante as chances de sucesso no tratamento, sobretudo no caso de melanoma, considerado o tipo mais agressivo, que infelizmente levou a minha querida tia, né? Ela foi afetada aí pelo câncer melanoma, né? E infelizmente nos deixou aos 44 anos de idade. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui. Nesta quarta-feira, dia 17, o laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro apontou um quadro de carcinoma, um tipo de câncer de pele nas lesões retiradas durante o procedimento cirúrgico que foi realizado no último domingo, dia 14. O carcinoma é um tumor maligno mais comum aqui no Brasil e está diretamente ligado à exposição excessiva aos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele não melanoma é o mais incidente no país, com 31,3% dos casos. Juliana Casagrande, médica dermatologista do AC Camargo Cancer Center, comenta que a exposição prolongada ao sol é um dos principais fatores de risco para a doença, mas a genética também tem um papel importante no potencial desenvolvimento desses tumores. Pessoas com pele clara, com muitas pintas ou sinais, esse é o meu caso, né, pessoal? Também tem que ficar sempre de olho. Já tirei pinta já no corpo, porque eu tenho muita pinta pelo corpo, tem que ficar atenta e ligada, né? Pessoas que, como eu, né, tem a pele bastante clara e com pintas escuras, né? Tem que ficar sempre em alerta, né? Também já tem um histórico na família, tem uma maior probabilidade de ter algum tipo de câncer de pele, afirmou aí a dermatologista. Detectar a doença ainda no início aumenta bastante as chances de sucesso no tratamento, sobretudo no caso do melanoma, considerado o tipo mais agressivo. Mas, segundo os especialistas, medidas simples podem ser essenciais para prevenir esse tipo de câncer. Entre as principais formas de se proteger são evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente entre as 10 e 16 horas. Agora vai chegar aí o verão, né, galera? É uma pena, né? Todo mundo gosta de praia, de piscina, mas tem que se proteger, né? O uso de proteção adequada, como roupas, bonés, chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção UV e sombrinhas. Aplicar protetor solar. Antes de qualquer exposição ao sol, a indicação aqui use filtro com proteção 30 no mínimo. É necessário reaplicar o filtro solar a cada 2 horas durante a exposição ao sol, bem como após mergulho ou grande transpiração. Mesmo filtros solares à prova d'água devem ser reaplicados. Usar filtro solar é próprio para os lábios, tá? Existem filtro solar próprio para os lábios, né? E ir ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano, né, pessoal? Esse é o nosso conteúdo das 20 horas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Às 21 horas vamos falar aí da PEC, da blindagem, que sim foi chamada, né, pessoal? Voltamos às 21 horas. Aguardo vocês aqui. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.